Foi o primeiro livro, né, da série que eu lancei. E é claro que esse primeiro livro tem sempre uma história maior. Na verdade, eu sempre gostei de escrever e comecei a escrever esse livro baseado numa inspiração bastante curiosa. Na minha profissão, eu sempre percebi, exatamente pelo fato do PM, ele ter uma vida muito semelhante à vida do favelado, quer dizer, ele é um PM. O PM geralmente vem de uma classe muito simples, de pessoas simples, ele é oriundo geralmente de pessoas simples, é um sacrificado. E começou a me ocorrer, porque exatamente isso, até pela experiência, pela vivência, de que muitas vezes, aconteceu comigo até, eu tinha colegas na Engenhoca, quando eu era criança lá, que depois eu reencontrei esses colegas no presídio. O que bem demonstra essa proximidade, né, que existe entre o bandido, que nasce lá na periferia, e o PM também, que é da mesma periferia. E eles se encontram, às vezes, na cadeia. Aconteceu comigo, em alguns casos, quando eu morava na Engenhoca, e depois de tenente eu reencontrei colegas meus de criança presos. Isso me marcou muito, né? E o Profissão Traficante é uma história que eu conto exatamente considerando essa proximidade entre os dois personagens, de aquele que seria depois um PM e aquele que foi bandido. Quer dizer, o PM era um guerreiro importante e o bandido era também um traficante importante. Isso me inspirou a escrever a história. Até começo essa história fazendo uma alusão ao fato de o PM ser flamenguista e o traficante ser fluminensista, os dois soltando cafefa na favela, cada um com seu emblema de time, né? É uma coisa muito próxima. Existe realmente uma linha muito tênue entre o PM, que é da periferia, às vezes até da própria favela, e o bandido que, por circunstâncias muitas, ele acaba se envolvendo no tráfico e se envolvendo no crime. E um dia os dois se encontram, né? Ou melhor, se confrontam. Então a história mais ou menos, ele se baseia mais ou menos nisso aí, entendeu? Eu conto a história do Profissão Traficante, fazendo até na capa uma alusão a essa linha tênue entre um e outro, né? Eu ponho na capa, se eu não me engano, os dois algemados. Quer dizer, a proximidade chega a esse ponto. Então, fica uma coisa curiosa, né? Porque a sociedade, a elite societária, ela precisa conhecer isso, que o PM, ele não é nenhum ser humano diferente do favelado. Na verdade, ele é próximo do favelado. E ele é recrutado nesse meio ambiente, né, que é apartado da sociedade. Essa é a verdade, ele é apartado da sociedade. É um livro que conta uma história, tem um aspecto crítico da história, claro, porque esse confronto entre o PM da Silva, que é de propósito o nome de guerra, porque nós sabemos que durante a escravidão todo da Silva, dos Santos, era um escravo pertencente a essas famílias Silva, Santos, né? Então ele é um afrodescendente, né, dessas famílias abastadas que ocuparam o cenário social aqui do Brasil, desde os tempos da monarquia. E isso vem se refletindo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, a história se desenrola exatamente nisso. É uma história que tem uma característica de muito realismo, né? Muito realismo. É uma história que hoje pode estar acontecendo. Ontem pode ter acontecido. Então, a Profissão Traficante tem essa característica. O próprio título do livro, Profissão Traficante, já demonstra, né, que na favela, eu vi isso muitas vezes, eu percebi isso, eu dei de cara com isso muitas vezes,
E as pessoas na favela ficam indolando cocaína. A gente chamava de indolar antigamente, hoje está tudo mais sofisticado. Mas na época, eles pesavam a cocaína em balancinha de relógio e depois faziam uns papelotezinhos. Esse papelote era vendido por $1, então por isso indolação. Cada pacote indolado, ou seja, embrulhado, era vendido a $1. E isso é exatamente porque a cocaína já chegava na favela com preço dólar também. Um quilo de pasta nessa época custava $5.000. Eles misturavam lá com pó, um pó de cálcio que dá aos cavalos, e dos $5.000, eles aumentavam bem isso, né? Aumentavam, em vez de aumentar só para 25, esses $5.000, chegava até a 125, 140 mil dólares. É muito dinheiro, né? Um quilo de pasta de cocaína, aquela pasta amarela, que eles têm que processar na favela para tornar um pó branco, para depois endolar, é um processo longo. E essas pessoas que faziam isso, por incrível que pareça, chamavam aquilo de trabalho. E chamavam o traficante de patrão. Então, são situações que a sociedade organizada só pode alcançar se a gente denunciar. Então eu resolvi fazer isso através do romance. A profissão do traficante é muito marcante porque ele começa... Primeiro, eu não tinha nenhuma intenção de escrever um livro. Eu só fui anotando e montando a história de acordo com essa realidade que eu vivenciei, principalmente na favela de Acari. Mas depois virou livro por conta do interesse de um cineasta chamado Itacolomi Pires, que um dia, almoçando comigo numa roda maior aqui em Niterói, ele me ofereceu a oportunidade de ter a minha vida de aventuras na polícia escrita pelo José Louzeiro, que é um escritor de renome. E eu disse para ele que eu também escrevia. Eu gostava de anotar as minhas experiências práticas numa espécie de ficção. Eu gostava de fazer isso, né? E ele aí se interessou em ler e conhecer esse trabalho meu. O primeiro trabalho, aliás, profissão traficante. Eu confesso que eu fiquei meio inibido, não entreguei logo a ele o texto. Eu preferi procurar o Coronel Jorge da Silva, meu compadre saudoso, que já faleceu, mas era um mestre, né? E conversar com ele sobre essa ideia de mandar o livro para a editora. Na época, ele era sócio do Roberto Farias, que é um cineasta já falecido, importantíssimo, fez diversos filmes de aventuras policiais, alguns escritos pelo José Louzeiro, principalmente. E eu fiquei um pouco inibido de mandar meu texto para apreciação do Roberto Faria, junto com o Itacolomi Pires. O que eu fiz? Eu pedi ao Coronel Jorge da Silva para fazer uma leitura do texto. Ele fez a leitura do texto, chamou de volta e disse para mim o seguinte, que eu nunca vou esquecer, e tenho que falar isso aqui em homenagem a ele. Ele disse para mim que eu tinha uma bela história na mão, mas eu precisava ler alguns livros antes de reescrever a história. E ele me sugeriu ler Gladstone de Mello, que era um estilista, um professor de estilística, e também ler Corpo Vivo, de Adonias Filho, que era um livro de ação. Eu fiz isso, eu li Adonias, achei espetacular o livro Corpo Vivo, dele muito bom, e li todo o livro de estilista do Gladstone de Mello. E aprendi muita coisa em termos de estilo de literatura. Frases curtas, o Ferbo produzindo mais ação, com frases curtas, enfim. Depois disso, eu comecei a rever o texto e concluí o seguinte, que o texto merecia bem uma lixeira. Peguei o texto, joguei na lixeira e comecei a reescrever o Profissão Traficante nos termos em que o livro foi editado. Então houve todo um processo doloroso para mim, né, de
tem que fazer isso. Eu escrevi o livro, depois achei que o livro estava tudo errado e reescrevi o livro. E aí sim, enxuguei. E o livro passou por um processo muito doloroso, que era o primeiro livro, né? Custou a desenvolver. Muito bem. O livro finalmente saiu. E para minha surpresa, esse primeiro livro, Profissão Traficante, ele alcançou uma média muito superior à média dos livros vendidos no Brasil por autores famosos. Na verdade, aqui os autores mais famosos costumam publicar 5.000 livros, mais ou menos por aí. A editora não se arrisca a ir além de 5.000 livros, depois pode fazer outra edição. Depois o Profissão Traficante chegou a uma tiragem de mais de 30.000 livros que foram vendidos, né? E foi muito bom isso. E mais ainda, ele quase se transformou num filme, porque o Roberto Farias, cheguei até a assinar uma carta de intenção para ele fazer um filme sobre o livro, que ele gostou demais. Ele foi contratado pelo Sistema Globo na época, não pôde então tocar esse projeto do filme, porque a produtora dele de cinema passou ao filho que resolveu trabalhar com documentário. Mas eu tive esse prazer, essa honra, de ter na 4ª capa do livro Profissão Traficante um texto do Roberto Farias, que para mim vale ouro, né? Porque ele falou que Profissão Traficante era um filme que ele gostaria de ter feito. Então, eu considero como início de tudo, o Profissão Traficante, como o meu livro mais importante, principalmente porque passou pelo crivo de um cineasta famoso, que é o Roberto Farias. Então, e esse livro rodou, eu tive informação dele ter sido lido até no Pentágono, curioso, né? Através de um oficial da aeronáutica, que é amigo meu. E esse livro acabou sendo visto por ele lá no Pentágono, sendo lido por um oficial qualquer lá do Pentágono. Então, é um livro muito importante para mim, porque foi aquele que me incentivou a continuar na literatura. Então, Profissão Traficante é uma história que a própria capa já vai indicando, e é um livro que realmente ele tem um espírito muito crítico, né? Muito crítico, não só do sistema interno da favela, como também do sistema interno da PM. Que a editora, na época, ela tinha contratado um stand lá na Feira da Providência para mostrar o trabalho da editora lá na Feira da Providência. E nesse stand da Feira da Providência, o meu editor colocou o livro lá. Havia lá um evento brasileiro de enfermeiros, um Congresso Nacional de Enfermagem, com mais de 5.000 enfermeiros presentes lá no Rio Centro, lá no Rio Sul, né? Rio Centro, lá no Rio Centro, na Barra. E o livro foi colocado lá no estande para apreciação lá dos enfermeiros. Moral da história, eles compraram os livros todos, mais de 3.000 livros eles compraram lá. Na verdade, foi a tiragem, levaram a tiragem toda. E eles, durante a permanência deles, que esse congresso durou uma semana, eles leram o livro. Nos hotéis onde eles estavam, leram o livro. E se manifestaram o interesse de me conhecer, o autor. E eu fui levado lá no Rio Centro e fiquei impressionado, né? Porque pela primeira vez me senti um artista, porque eu dei autógrafo, não sei para quantos 500 ou mais enfermeiros, com o livro na mão já lido. Para mim foi reconfortante, porque eu dei o autógrafo para o leitor que já havia lido o livro. Então isso foi muito bom, né? E animou também o editor a imprimir mais 30.000 livros. E por sinal também esgotaram.
Então, é um livro marcante, sem dúvida. Pena que ele não virou filme, o Roberto Faria continuou na Globo, e ele não virou filme, infelizmente, né? Cheguei até a assinar o contrato e tudo mais. Ele fez questão de colocar na quarta capa uma homenagem muito importante, né? Um elogio ao livro, e dizendo isso, que é uma história muito densa e que ele gostaria de fazer um filme. Então, profissão do traficante é isso, ele é o marco de tudo, ele é o início, ele é exatamente a saída da corrida, né? Da corrida do... Eu vou falar da corrida de cavalo, para não fazer uma associação ao outro livro, Cavalo Corredor. Foi aquela corrida de cavalo que ele deu a partida, pô. E profissão traficante, então, ele tem uma importância muito grande em toda essa história da literatura que eu pratico até hoje. Ela é temporal, sim, porque o fenômeno que se vê hoje é essa linha tênue entre o PM da periferia e o traficante que jogou bola com ele. Isso continua acontecendo até hoje, infelizmente, né? Nós temos dois Brasis, tem um Brasil formal e tem aquele Brasil comunitário, que é solidário, que é orgânico, e é desse sistema comunitário orgânico é que nasce o bandido e nasce também o PM. O que o leitor pode esperar? Primeiro, realidade, porque o livro representa uma síntese da realidade da nossa sociedade aqui escravocrata, né? Da nossa sociedade aqui de Senzala e Casa Grande. Nós temos aí uma história da Senzala em que as pessoas da Casa Grande podem ler. Mas creio até que as pessoas que estão nesse intermédio entre a Senzala e a Casa Grande são os que mais leem. Eu não acredito muito que as pessoas da Casa Grande leiam. Eles estão ligados mais em revistas de moda, e também o próprio sistema midiático que desenvolveu muito e joga todo mundo na telinha. É mais fácil você estar na telinha ouvindo a história de alguém, é muito mais cômodo, mas é preguiçoso, claro, mas é muito mais cômodo do que você ler um livro. Então, aqui no Brasil, não há muita cultura, não há muito essa cultura comportamental da leitura do livro. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver no Central Park todo mundo lendo um livro na hora do almoço. Você entra no metrô, está todo mundo lendo um livro. Então lá a prática da leitura é muito maior do que aqui na Europa também, e em outros países mais civilizados. A leitura faz parte da vida das pessoas. Aqui não. Aqui o que faz parte da vida das pessoas, infelizmente, é a telinha e o discurso de quem passa para você, muitas vezes uma grande mentira, né? Muitas vezes um assunto que não leva a nada, só leva a desunião, só leva a dissensão entre camadas sociais. E a nossa mídia, ela não colabora muito com isso. Quer dizer, você é chamado a comentar assuntos que interessam a eles, o comentário da pessoa igual ao que eles pensam. Então isso aí é danoso, né? Porque você não tem aqui a pluralidade de opinião. Você tem sim uma uniformidade de opinião. No final, provocando esse maniqueísmo do sim contra o não. Então, isso atrapalha muito a leitura de livro. Muita gente vai a eventos de livro, interessante. Muita gente vai mais por moda. Ah, comprei um livro, então eu sou culto, porque eu comprei um livro lá no Festival do Livro, por exemplo, tá entendendo? Alguém vai lá só para comprar um livro, para dizer que comprou o livro, mas não lê, entendeu? O importante é que esse livro vai para a estante, fica enfeitando e não é lido. Então, eu acho que o Brasil não tem um hábito da leitura. Não tem um hábito da leitura. E é claro que a tecnologia da mídia, ela realmente
pesou nessa balança, né? Hoje é mais fácil você sentar na poltrona e ouvir uma história, ver uma novela ou coisa semelhante, ou ver um filme daqui, do mundo inteiro, do que sentar numa poltrona para ler um livro.